It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream. Olá, queridos ouvintes da Rádio Reunindo Bem. É sempre uma grande alegria estar aqui com você. Sempre falando de coisas da vida, falando sobre o comportamento humano, falando sobre soluções para as nossas dificuldades em todos os campos da vida. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a tal prosperidade. É muito engraçado os conceitos que as pessoas têm sobre prosperidade. Muitas vezes elas pensam que prosperidade é só a coisa de ter acumulado dinheiro. Bom, ter bastante dinheiro é uma forma de prosperidade. Mas quando eu falo em prosperidade, eu quero dizer num campo maior, não só na parte financeira, no acúmulo desse dinheiro, mas também na fluidez desse dinheiro. Penso eu, que adianta você ter muitos dígitos, né, quando você olha o teu saldo na conta, e você não poder desfrutar desse dinheiro em vida ou quando vocês têm saúde. Então eu percebo que tem muitas pessoas que passam a vida inteira trabalhando, esperando chegar ao final da vida para receber uma aposentadoria ou um prêmio e depois desfrutar a vida. E muitas vezes, quando chega essa época, ela já não tem mais a mesma saúde. Muitas vezes ela não viu os filhos crescerem, os filhos são pessoas que não são conhecidas aos próprios pais, são estranhos, né? E muitas vezes as pessoas com que você gostava, as pessoas com que você amava, você já não pode mais desfrutar uma parte de alegria e tantos acontecimentos, porque você deixou o tempo passar só em função do acúmulo de dinheiro ou só em função do trabalho. Acho que o trabalho é uma coisa muito importante no sentido em que a gente consiga se achar dentro de uma realização profissional. Não só um trabalho exercendo a função de ter garantias do dinheiro, mas em função de realização, em função de você poder colocar ali um sacro ofício, né? Onde você também usa os seus talentos, onde você se sente feliz e você tem um prazer. É lógico que nem todo o trabalho que a gente faz tem momentos em que a gente está um pouco mais perdido, às vezes as pessoas com que a gente trabalha também não são tão legais, e em todo o campo da vida tem momentos em que a gente tem certas dificuldades, tem momentos em que a gente tem um momento de pensar mais, pessoas que às vezes nos trazem um pouquinho de trabalho, e isso é completamente normal. Mas muitas vezes a pessoa perde a vida dela acumulando bens, acumulando títulos, acumulando honras, mas sem sequer, na verdade, ter sentido aquilo que realmente a alma, a essência precisava para viver. Eu acredito que muita coisa tem a ver com a nossa formação, com essa egrégora em que a gente vive, de pensamentos já muito tatuados, né? Tanto no nosso genes como na nossa mente, em relação a ser alguém na vida. Eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim, você quer ser alguém na vida? E eu acho incrível isso, porque eu acredito que desde o momento em que você existe, não é nem o momento que você nasce em uma encarnação, mas que você existe, você já é alguém, né? Em um processo de crescimento, de evolução, enfim. Então, existe sempre uma grande pressão, né, quando se é criança, para que você estude muito. Acho que as nossas escolas, elas têm uns conceitos muito errados em relação à competição. Então, se você faz isso, você ganha aquilo. Se você faz isso, você é melhor do que aquele. E essa coisa da competição faz com que as pessoas que têm outros tipos de habilidades, não só aquelas habilidades que são exigidas nas escolas, sejam colocados como fracassados, como perdedores, como não inteligentes, como atrasados. E isso é muito, como é que eu posso dizer, atrasado no meu conceito, né? Nós sabemos que as pessoas, elas têm inteligências diferentes. Por exemplo, tem pessoas que têm uma inteligência corporal, que são os grandes atletas. Então não adianta você querer enfiar outras coisas nele, porque não vai. É o corpo dele que é inteligente, a habilidade, a flexibilidade, a destreza que vai fazer esse ser humano diferente. Existem crianças que têm uma inteligência emocional muito grande, então são aquelas que têm a tendência a ser terapeutas, de ser bons artistas, bons atores, têm a facilidade de entender o outro ser humano, de se colocar no lugar do outro ser humano. Há crianças que têm inteligência mais ligada à biologia, né? Então são aquelas crianças que têm facilidades de entender nomes, a praticar a cura, serão bons médicos,
terão bons cientistas, né? E tem crianças que têm uma inteligência mais exata, que são aqueles que vão trabalhar bem dentro da matemática, no raciocínio, e que precisam usar essa lógica toda da matemática. E as escolas têm um padrão de querer que todas as crianças tenham a mesma média, que todas as crianças sejam tratadas da mesma forma. E é muito complicado, porque tem crianças que têm um dom artístico muito grande, e isso não é valorizado. Eu lembro que quando eu estudava, eu tinha vários amigos e que desenhavam muito bem, que era incrível a coisa que eles criavam. Muitas vezes desenhavam nas capas dos cadernos. Na época que eu estudei, a gente usava avental, e no final do ano um desenhava no avental do outro. Só que essas crianças eram tidas como preguiçosas e não eram incentivadas a desenvolver a sua parte artística. Eu entendo que a gente tem que saber um pouco de cada coisa, eu entendo que uma coisa é o mundo como deveria ser, e outra coisa, o mundo como é. E a gente muitas vezes, por inteligência, tem que se adaptar a algumas situações, mas acredito que isso não possa ser um grande sofrimento. Eu particularmente achava a escola muito chata, achava um sacrifício imenso eu ter que aprender coisas que para mim não tinha, ao meu ver, a menor utilidade. Mas eu aprendia muito rápido as coisas que eu tinha um dom, que eram os dons artísticos, que eram muito mais os dons ligados a outra pessoa, a entender outra pessoa, uma coisa mais humanitária. E até hoje confesso que tenho dificuldade muito com as questões das exatas, com cálculos matemáticos, com teoremas, enfim, me é ainda muito difícil. Não que eu não tenha aprendido, mas não foi uma coisa fácil, foi até um certo tipo de tortura. E muitas vezes a gente relaciona, né, a pessoa ter um estudo, uma obrigação de fazer uma faculdade, e com garantias de que essa faculdade vai te trazer algum tipo de trabalho ou algum tipo de retorno financeiro. E isso não é uma verdade. Esse padrão nem sempre acontece para todas as pessoas. Muitas pessoas fazem faculdade de advogados e tem campo para essas pessoas trabalharem. Muitas pessoas se formam em medicina, se formam em veterinário, em arquitetura, enfim, todos os tipos de profissões que existem. E muitas vezes elas não podem exercer do jeito que elas gostariam, porque o mercado está muito saturado. E nem sempre você ter uma faculdade, tendo um trabalho, tendo uma profissão, garante que você vai ter prosperidade. Porque eu conheço pessoas que têm 3 faculdades, que falam 5 línguas e elas estão entregando pizza. E muita gente que não tem nenhuma faculdade, que é o caso do nosso ex-presidente, que chegou a ser presidente de um país. Não estou aqui julgando, tá, o nosso ex-presidente, não estou também julgando as pessoas que têm mais de 5 faculdades. Só estou dizendo que uma coisa não está relacionada à outra. E mesmo assim, você tem uma faculdade, tem um diploma, um título, tem um trabalho, nem sempre garante que você vai ter uma realização. Porque como nós estamos muito distantes da nossa essência, daquilo que a gente realmente tem um dom, a facilidade, o prazer de trabalhar, nós podemos trabalhar e ter até muita honra, ter até muito dinheiro, mas não sentir uma satisfação plena. E esse conceito para mim de que prosperidade tem a ver com dinheiro, que prosperidade tem a ver com realização, nem sempre está ligado a esses conceitos intelectuais. Eu não sou contra a faculdade, não sou contra o ensino, não sou contra nada disso, mas acho que nós poderíamos voltar um pouquinho para dentro de nós e verificar se realmente nós estamos seguindo o caminho certo. Se nós não pressionamos os nossos jovens e a nós mesmos a fazermos coisas difíceis, cansativas, chatas, que muitas vezes vão acarretar doenças no futuro, e trocarmos por aquilo que nos é mais fácil, mais tranquilo e mais prazeroso. Sempre faço um convite para que você pense realmente em todas as coisas que você realmente acha correto para o seu espírito, buscando sempre um prazer maior, uma atividade em que muitas pessoas possam ganhar juntas, em que muitas pessoas elas possam tirar proveito, porque nem sempre aquilo vai te trazer grandes quantidades de dinheiro, mas vai se manter você bem. Você vai ter o suficiente, até mais do que o suficiente, para viver muito bem. Mas o principal, você vai estar realizando um sonho seu, realizando aquela vontade do teu espírito para o qual você nasceu. Então eu acho muito importante a gente pensar sobre esses conceitos, porque nem sempre aquilo que a gente estuda, nem sempre aquilo que a gente se esforça para ter um título vai garantir o trabalho, vai garantir uma prosperidade e vai principalmente garantir uma realização.
Então, meu convite sempre é para que você pense o quanto você está se esforçando e se você está na direção correta. Da forma que você cria os seus filhos, trazendo para eles muitas vezes um estresse, uma dramatização e uma baixa estima, porque ele não consegue atingir as notas que a escola pede. As notas em que são, vamos dizer assim, orgulho para a família. E soltar um pouquinho isso, relaxar um pouquinho isso. Seria muito mais importante a gente ver os seres humanos felizes do que simplesmente tendo um título. Então eu sou totalmente a favor de que você tenha a felicidade acima de qualquer coisa. Bom, se você quiser falar mais sobre o assunto, quiser mais informações, você pode entrar em contato comigo. Meu nome é Rosa Eliana, eu sou terapeuta holística e o meu telefone é o 2281 7050. 2281 7050 ou pelo meu site www.rosaholistica.com.br. Um beijo para você e até essa próxima semana.